pessoal, tudo bem? Oi, gente. Primeiramente, gostaríamos de nos apresentar. Meu nome é Maria Letícia. Prazer, eu sou Karina e nós somos alunos de Pedagogia do Centro Universitário UNA-Betim. Estamos cursando o terceiro período da graduação e fazendo a UC Ciências Naturais e suas Tecnologias. E hoje viemos apresentar nosso trabalho, que foi a criação de um plano de aula de Ciências Naturais, orientado pelos professores Rafael Inácio e Fernanda Raj. As demais integrantes do grupo que fizeram o trabalho conosco são a Ana Carolina, a Isabela Cristina, a Thaís Martins e a Vanessa Baeta. Bom, o nosso plano de aula foi criado e totalmente estruturado de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, documento de caráter normativo e obrigatório no Brasil. O eixo temático que escolhemos foi vida e evolução, e o objeto de conhecimento, as plantas. A habilidade trabalhada será EF 02CI05, investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral. Essa aula foi planejada para estudantes da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, para o segundo ano do ensino fundamental. A duração é de aproximadamente 130 minutos, e devido ao período pandêmico, planejamos ela para o ensino remoto. Objetivo: nós esperamos que, ao final dessa aula, os nossos alunos consigam compreender quais são os elementos fundamentais para a sobrevivência e desenvolvimento de uma planta, que eles reconheçam as plantas medicinais e os possíveis danos que elas causam e aprendam sobre a diversidade da flora. Executem de forma correta o plantio de vegetais e construam hipóteses acerca do cuidado com as plantas. Materiais e recursos. Devido à nossa aula ter sido planejada para o ensino remoto, utilizaremos a internet, o aplicativo Zoom, o notebook e o celular para acessar a aula, além dos materiais que utilizaremos para a parte prática da aula, que vai ser a muda de planta medicinal, o vaso para o plantio, a água e a terra. Desenvolvimento. Como eu havia dito antes, o nosso plano foi criado para aulas remotas. E para que ele dê certo como a gente planejou, é preciso que os alunos sejam avisados nas aulas anteriores para que possam providenciar os materiais para a aula prática. A nossa aula se iniciará com um curto debate sobre as plantas, onde o professor lançará perguntas norteadoras e os alunos, de forma comunicativa e participativa, poderão as responder em conjunto. As perguntas que colocamos como ideia para esse debate são: já observou quais são os elementos fundamentais para a sobrevivência das plantas? Existem diferenças no cuidado de cada planta? Vocês conhecem alguma planta medicinal? Vocês acham que plantas medicinais causam algum malefício para a saúde? Essa última pergunta tem que ser feita de forma que os alunos fiquem bem à vontade para respondê-la, pois eles deverão falar o que realmente acham e o que realmente pensam, pois no próximo momento o professor fará uma leitura dirigida e apresentará um artigo que debaterá sobre o perigo do uso incorreto, exagerado e sem embasamento científico de plantas medicinais. E aí abaixo está a nossa sugestão de artigo para ser debatida em sala de aula. Depois, em um momento mais teórico da aula, o docente irá explicar sobre os principais elementos fundamentais para a sobrevivência das plantas, que é a água, a luz, o suporte para fixação, o gás carbônico, os nutrientes. E agora, já quase na metade da nossa aula, o professor vai convidar os alunos para uma tour online pelo Instituto Inhotim, através do Google Arts e Culture, para que os alunos tenham percepções das variedades das plantas existentes, principalmente dentro do Instituto, e que eles percebam os principais elementos vitais das plantas. Lembrando que, durante essa tour, o professor estará sempre dialogando com os alunos e tirando as dúvidas referentes ao conteúdo.
Depois, num segundo momento prático, como já havia sido combinado na aula anterior, os alunos terão em mãos os seus materiais e começarão o plantio da sua muda de planta medicinal. Durante esse plantio, o professor estará sempre fazendo perguntas a fim de explorar as possíveis hipóteses dos alunos. Algumas das perguntas, né? Se colocarmos a nossa planta no sol durante dias sem molhá-las, o que poderá acontecer? E nisso, os alunos estarão sempre dialogando com o professor. E se colocarmos muita água, o que pode acontecer? Deixar a planta em um local escuro trará alguma consequência? Se sim, benéfica ou maléfica? E aí, ao final, a atividade será estendida para casa, de modo que os alunos vão preencher uma ficha para um relatório de experiência dos cuidados com essa planta que ele acabou de fazer o plantio. As perguntas norteadoras dessa ficha para a casa. Você preparou a terra antes do plantio? Você deixou sua planta no sol? Se sim, quanto tempo? Quantas vezes no dia você molhou sua planta? Qual a quantidade média diária? Você adicionou nutrientes? Se sim, orgânicos ou industrializados? Descreva as características da planta durante o processo de crescimento e desenvolvimento. Conte como foi sua experiência durante o processo de cuidados com a planta. Na aula posterior a essa, os alunos já estarão com essa ficha pronta e haverá um debate, no qual o professor fará uma pergunta por vez do relatório, começará da primeira, né? E quem se sentir à vontade a responderá. Dessa forma, as respostas diferentes abrirão espaço para debate e orientação do docente em sala. A avaliação. Nessa atividade, nós avaliaremos os conhecimentos adquiridos sobre o desenvolvimento das plantas e suas necessidades e as particularidades para a sobrevivência de cada planta. O primeiro tópico será avaliado a participação durante a tour pelo Instituto Inhotim. O segundo ponto será avaliado durante o plantio da muda de planta medicinal para observar se os alunos estão levando em conta tudo que foi aprendido, se eles aprenderam sobre a importância da água, da luz, dos nutrientes para a existência desses seres vivos, né, das plantas. E, por fim, avaliaremos a atividade de casa, que é o relatório, para observar se eles levaram em consideração tudo que foi aprendido e sobre os conhecimentos que eles obtiveram em relação aos benefícios das plantas medicinais. No componente curricular de ciências, é interessante que trabalhemos a tríade da ciência. Por isso, nossa aula foi elaborada para que os alunos passem pelo processo de observação, levantamento de hipóteses e experimentação. Durante a leitura do artigo e a visita ao Inhotim, os alunos poderão observar e escutar o que está sendo dito. Durante a leitura do artigo e a resolução das perguntas da ficha, ele poderá levantar hipóteses. E, por último, durante o processo de plantio, eles irão colocar a mão na massa e experimentar tudo o que aprenderam. Bom, a nossa aula vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento vai ser a parte teórica da aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre as plantas, qual a importância da água, qual a importância do sol para a sobrevivência dessas plantas. No segundo momento, a gente vai fazer a parte prática, onde a gente vai fazer uma visita ao Instituto Inhotim e depois vai fazer o plantio de uma muda medicinal, de uma planta medicinal. Vamos lá? As plantas, elas pertencem ao reino dos vegetais. E assim como nós, elas são seres vivos que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas também possuem várias estruturas organizadas. Primeiro, a gente tem a raiz, que é responsável por absorver do solo todos os sais minerais, a água, né, todos os nutrientes. Depois a gente tem o caule, que é responsável por dar uma estrutura para aquela planta, para sustentar aquela planta.
Depois a gente tem as folhas, que são responsáveis pela respiração e a fotossíntese, né? Depois a gente tem as flores e os frutos, que são responsáveis mais pela parte da reprodução. As plantas também, elas são seres autotróficos, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Mas isso só é possível através da fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? Então, a fotossíntese ela é um processo, né, realizado exclusivamente pelas plantas e pelas algas, né, para a reprodução de energia necessária para a sua sobrevivência. Ou seja, através da fotossíntese, ela consegue produzir o seu próprio alimento e sobreviver. Mas quais são os elementos necessários para que ocorra a fotossíntese? O primeiro elemento é a água, o segundo é a clorofila, que fica depositada na folha das plantas, o gás carbônico e a energia solar. Mas agora vamos entender um pouquinho melhor sobre esse esquema da fotossíntese passo a passo. Aí vocês podem ver que tem todos aqueles elementos que eu falei. Aí tem a luz solar, tem a água, tem o gás carbônico, né? Mas vamos lá. Primeiro, a planta vai retirar do solo, através da raiz, toda a água e todos os sais minerais, como eu havia dito, né? E depois ela vai transformar essa água e esses sais minerais em seiva. E vai transportar essa seiva através do caule lá para as folhas, onde que tem a clorofila. E no segundo processo, a planta vai absorver energia solar, energia do sol, e gás carbônico e vai transformar esses elementos em glicose. A glicose é fundamental para a sobrevivência de toda a planta. E a partir daí, ela vai transportar essa glicose para toda a estrutura da planta para promover o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre as plantas, sobre o processo de fotossíntese, a importância da água, a importância do sol, né? A gente vai partir agora para a parte prática da aula, que vai ser, de início, a visita ao Instituto Inhotim. Bom, vamos iniciar agora uma tour virtual dentro do Instituto Inhotim. Neste instituto, a gente pode ver diversas coisas, como lagos, jardins e fragmentos de matas, como a gente está vendo agora. E aqui, podemos observar que temos diversas espécies de plantas, algumas que gostam mais de sol, por exemplo, as árvores, olha para vocês verem. Tá vendo que elas crescem mais porque elas necessitam mais de sol para realizar o processo de fotossíntese. Essas outras aqui também realizam o processo de fotossíntese. E a gente pode ver diversas espécies. E todas elas necessitam daquilo que eu falei, né? Todas elas retiram do solo os nutrientes, fazem todo aquele processo de fotossíntese, que é fundamental para a sua sobrevivência. Olha que bacana. Então, cada planta tem a sua característica, tem a sua necessidade, né? E ela se adapta em qual ambiente ela vai conseguir sobreviver, né? Algumas gostam mais de água, então elas ficam mais no meio aquático. Outras são aéreas, né? Que elas ficam no alto. Outras são terrestres, como essas aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então a gente tem assim, diversidade enorme, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E todas essas plantas fazem aquele processo que eu expliquei para vocês. Por isso a luz solar ela é tão importante, né? É importante a planta ficar em um local aberto, onde tem a luz solar, em um solo rico, em um solo que tenha água na água. É fundamental para a sobrevivência da planta, né? Então é isso. Essa parte prática a gente já fez. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a próxima parte. Agora, vamos passar para a segunda parte da aula prática. A primeira foi o do Inhotim. E agora a gente vai fazer o plantio de uma muda de planta medicinal.
todo esse processo, né, após o plantio, cada aluno receberá uma ficha no qual terá que responder algumas perguntas. Por exemplo, você deixou sua planta no sol? Você preparou a terra antes do plantio? Você regou a sua planta? Você molhou a sua planta? Se sim, qual a quantidade média de água que você colocou? Então, o aluno vai responder algumas perguntas e ele vai contar um pouquinho para a gente o que ele acertou, o que ele errou, o que ele pode fazer para consertar, né? Se ele tiver errado alguma coisa. E a partir daí, ele vai adquirindo conhecimento sobre a sobrevivência de uma planta, sobre o que uma planta necessita, a quantidade de água, a quantidade de luz solar, né? E com isso, ele vai criando mais e mais hipóteses e aprendendo mais sobre o universo das plantas. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Quero ver no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar.